Assunto sério, assunto que a gente precisa entender para lidar com ele da melhor forma possível. O câncer de mama é a primeira causa de morte de mulheres por tumor no país. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, por ano são 14 milhões de casos, mas esse ano existe uma estimativa, infelizmente, de que isso deve aumentar principalmente nos países em desenvolvimento, por causa do crescimento da população e de mudanças no estilo de vida. Nas próximas décadas, o número de novos casos por ano pode chegar a 22 milhões no mundo, ou seja, o câncer de mama precisa, de fato, ter um olhar muito sério. A gente precisa entender a importância da prevenção, mas para falar sobre esse assunto, eu recebo ele, que é um dos maiores especialistas no assunto, o Dr. Guilherme Novita Garcia. Ele especializou-se em câncer de mama no Instituto Europeu de Oncologia em Milão, na Itália. Ele é o presidente da comissão do título de especialista em mastologia. Ele atua no Hospital Israelita Albert Einstein, é o coordenador do serviço de mastologia no Hospital Paulistano e está aqui. Olha a nossa honra, né? Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Prazer recebê-lo. Tudo bem? Muito bom te receber para falar e aprender contigo sobre esse assunto, tá bom? Prazer é todo meu. Te convido para sentar aqui, porque a gente ainda tem mais duas queridas que vão participar do nosso bate-papo. Eu recebo duas mulheres incríveis que superaram o câncer de mama, mas não pararam nessa superação. Elas continuam batalhando para que outras mulheres possam lidar com a doença, se for necessário, se ela aparecer, mas principalmente para alertar sobre a importância da prevenção. Então, conosco hoje também a psicóloga Daisy Miriam Rossi e a empresária Cristiana Castrucci. Daisy, seja bem-vinda, prazer Querida, recebê-la. prazer estar novamente aqui com você. Muito obrigada. Te convidar para sentar do lado do doutor e a Cris, Oi, que é minha Cláudia. amiga Amor, querida, querida. empreendedora do Bipink, né? Que não para de crescer, Não, né, Cris? não, Tantas não. novidades, tantas Não, e você conquistas. sempre junto, né, Cláudia? Que bom. Que delícia. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Te convido para sentar ali. A nossa casa é apertadinha, mas acho que vocês cabem aí juntinhos, né? Cabemos. Bom, falar com o doutor Guilherme, então, sobre câncer de mama. Eu dei uns dados que, quando a gente começou a pesquisar, a gente conversou entre a gente na produção, as mulheres. É muito alarmante, né? É assustador até. É assim, o câncer de mama, infelizmente, é uma doença que tem um impacto negativo muito grande. Porque a gente lida com uma área, além de ser, como você falou, uma doença que é muito frequente na população, e ele não tem uma forma assim de você se prevenir, inclusive ele dá nos lugares mais desenvolvidos, até mais do que os lugares menos desenvolvidos, e ele lida com uma coisa que é muito importante. Além do medo da morte, as mulheres têm muito medo da mutilação que pode acompanhar a doença, a quimioterapia. Então, é uma doença que tem um impacto, além de um impacto para a saúde, um impacto social, um impacto profissional. Então, é uma doença que reverbera até mais do que outras doenças que às vezes causam até mais mortes, tais como doenças infecciosas por falta de saneamento básico, mas é uma doença que toca fundo no coração das mulheres e graças a isso a gente consegue bastante espaço para divulgar, que é uma coisa sempre importante. Que bom. As meninas passaram por esse drama, a Cris eu conheço mais de perto, né? Passou por essa situação, inclusive por ter que retirar os seios. Retirar os dois. Eu fiz uma mastectomia bem completa. Eu precisei de 3 cirurgias para refazer a mama. É difícil porque mexe, lógico, a sua personalidade até. Eu sempre falo que a gente... Mas a gente tem força, né? Eu acho que nem... Eu não ficava me olhando no espelho, né? A gente vai passando e vai... É muito natural quando você tem o câncer, você saber que algum processo você vai passar. Então, eu acho que esse preparo, ele vem com o médico explicando todo o processo. Então, quando eu operei, eu já sabia que iam ser 3 cirurgias, como seriam feitas as cirurgias. Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente também recebe informação, porque ela traz segurança pra gente. Ótimo. E a gente está aqui também nesse papel de passar essa informação. E como é que foi para você? Olha, eu não tive essa reação do medo da morte ou da mutilação. Eu fui assim, não sei se eu fiquei um pouco anestesiada, né? Eu fiz mastectomia do seio direito, já com a reconstrução, né? E eu estava assim toda, vamos dizer, otimista. Até a primeira químio. A primeira químio
eu fiz, nossa, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Dali, umas 3, 4 horas, gente do céu, eu passei muito mal. Até o meu oncologista dizia que eu estava naqueles 3% que tem assim aquelas reações violentas, reações. porque nem tudo. Tem pessoas que fazem quimioterapia e vai trabalhar e tudo mais, mas eu tive, inclusive, eu tive 5 neutropenias, né? Que é quando a medula começa a não produzir as células de defesa, que é uma coisa perigosíssima, poderia pegar uma infecção geral. Mas eu buscava, assim, havia momentos em que me dava aquele desespero, né? Aí eu me lembro que o oncologista me dizia assim, Deise, usa o poder da sua mente. Eu sei, mas eu oro, usa o poder. Então eu saía daqui, eu sou forte, eu sou isso. E também eu gostaria de contar uma história, se me permitem, né? Que é uma experiência fantástica que eu tive, de ter feito quimioterapia, estar de cama, mas nos dias antes eu tinha comprado um ingresso no Sesc para assistir o show do Samba da Vela. Aí, na época, o pessoal, Deise, fica em casa, eu não conseguia nem entrar no carro, precisaram abaixar o... Eu falei, não, eu vou assistir o show. Aí, com aqueles sintomas da quimioterapia. Quando eu cheguei lá, aquele samba, aqueles músicos maravilhosos, aquele pessoal, depois de 2 horas, eu não tive mais os sintomas da quimioterapia. Olha lá, o que não é a cabeça, né? A gente também se cerca de coisas que levam como a eu gente sou pra pesquisadora frente. também, fiquei falando, nossa, que o ritmo altera a bioquímica do cérebro a Isso é ponto maravilhoso, sim. de neutralizar. Foi uma coisa assim Bom, incrível. existe inclusive a musicoterapia. Doutor Guilherme, a medicina vem evoluindo. A gente tem um prognóstico melhor para esse tipo de doença? Tem. Hoje o legal para a gente falar é o seguinte, tem um estigma, a mulher que tem o câncer de mama, a primeira coisa que vem na cabeça dela é assim, eu vou morrer, só que antes de morrer eu vou ficar sem a mama, eu vou ficar mutilada. Então são 2 mitos que praticamente hoje a gente não vê mais. As chances de cura hoje do câncer de mama são muito boas. É uma das doenças que mais se estuda no mundo, então a cada 6 meses você tem uma novidade interessante, novas medicações. A gente pode vislumbrar um cenário que daqui 10, 20, 30 anos, o câncer de mama pode ainda não ter a cura total, mas vai se tornar uma doença crônica, como diabetes e pressão alta. Milão tem um estudo muito interessante, 1.500 mulheres com câncer de mama até 2,5 cm, acompanhadas por 5 anos. Depois de 5 anos, 98,4% estavam curadas e bem. E a questão da mastectomia, que era o trauma muito grande, hoje é raro, a gente, graças à detecção precoce, a gente consegue fazer cirurgias conservadoras, que a mulher consegue usar uma roupa com o decote que ela quiser, um biquíni daqueles de carnaval, que não dá para perceber que operou. E alguns casos que precisam tirar toda a mama, faz-se reconstruções mamárias, com técnicas de reconstrução imediatamente. Então é muito raro hoje uma mulher precisar sair da cirurgia sem glândula mamária. Infelizmente ainda é uma doença que tem um estigma ruim, mas assim, a gente tem conseguido mudar isso com a medicina e muitas pacientes dão relatos como elas, que assim, que descobriram a vida durante um momento de muito sofrimento, durante um momento desse tratamento. E depois a vida continua, isso que é interessante. Eu conheço um pouco da história da Cris e ela mesma fala, né, que a vida dela mudou. E eu percebo que mudou também no sentido do olhar para a próxima, né? Para o outro, mas para as mulheres que sofrem o que você já sofreu. Parece que você ganhou um amor novo pela humanidade, é isso? Eu acho que o ser humano naturalmente tem esse amor pela humanidade. Mas quando você vive uma causa, você entra muito profundo nessa causa e você enxerga que você não é o único. Né? E eu acho que, eu sempre falo que eu acho que a cura tem um lado emocional, é assim, você não se achar que o problema é só seu. E a hora que você sai, você vê quanta gente precisa ser acolhida, quanta gente precisa de carinho, de atenção. E eu sempre falo assim, eu acho que a coisa mais importante de tudo é o amor, é a gente ter a família. Antigamente a gente não via movimentos tão grandes como a gente vê hoje, né? Eu vejo as mulheres se ajudando, onde eu converso tem alguém recolhendo lenços, tem alguém fazendo o dia da autoestima. Isso faz diferença no tratamento? Isso faz muita diferença, porque já está provado que uma mulher que está tratando o câncer de mama, mas mantém o alto astral, seja pela fé,
seja pelo amor dos Seja familiares, pelo samba, né, Deise? seja pelo samba da e pela vela. fé também. Mas assim, essas pessoas têm uma evolução melhor, porque são pessoas que não vão abandonar o tratamento no meio, não vão... A depressão é uma coisa muito difícil, que atrapalha bastante o nosso tratamento, e essas campanhas ajudam muito. Além disso, infelizmente, a gente vive num país que tem muitas limitações financeiras. Às vezes, para sensibilizar os nossos políticos, campanhas que dão mídia, que dão espaço na imprensa, são muito importantes para que se melhore. Um programa como esse, às vezes você consegue mais liberação de verbas para mamógrafo, para medicações, do que você fazer 10 mil petições. Então, assim, as campanhas ajudam muito. Isso que a Cris está fazendo, que é muito interessante, é assim, a gente precisa ter uma noção que eu vi uma vez numa aula um exemplo que é dramático, mas é um exemplo verdadeiro. Se você lembrar do Titanic, aquele filme, se você tivesse na primeira classe, você tinha 95% de chance de sair viva num daqueles botes salva-vidas. Se você tivesse na segunda classe, as suas chances já eram 60%, e na terceira classe, onde estava o Leonardo DiCaprio, você ficava ali com uns 30% de chance. Dependendo das condições de acesso que você tem ao tratamento, você vai ter uma chance de cura no padrão da Itália ou no padrão de Bangladesh, de alguns países que estão muito abaixo do padrão de desenvolvimento que a gente espera para o Brasil. Então, assim, isso a gente ainda precisa de muita ajuda, principalmente para a população que precisa do sistema de saúde público. Que a gente possa, de alguma forma, como disse o doutor, estar mobilizando aí a nossa classe política, né? Isso é sério demais. Essa desigualdade me deixa... Eu acho que a palavra é enojada, né? É uma coisa gritante. É repugnante isso. Ele falou do que você está fazendo. O que você está fazendo, Cris? Eu estou viajando para cidades no interior, tentando criar uma conscientização da importância da mulher se cuidar. E para isso eu comecei a perceber que faltava informação. E aí eu fui atrás da informação e percebi que faltava também a educação. Então eu tive o prazer de estar com primeiras damas, de várias cidades e criar, junto com as secretarias, um programa no Outubro Rosa. Então, como nós vamos fazer a arrecadação dos lenços? Porque o que eu sempre pensei é o seguinte, Cláudia, quando você me conheceu, eu fazia os lenços e tudo. Aí eu pensei um dia, e se quando acabar, como é que eu faço? Então, as pessoas precisam aprender a fazer esse trabalho e para que eu possa ir em outros lugares. Então, a gente trabalha com as secretarias e, assim, é muito bacana, porque elas têm a necessidade, você chega, é como se fosse assim, nossa, me ajuda, porque todo mundo quer. O problema é que não chega a informação, né? Então, assim, com quem eu falo? A gente também tem uma visão em relação às políticas públicas bem de espectador, né? E se a gente fizer o que faz a Cris e falar assim, não, peraí, aqui é a minha casa, deixa eu agir, deixa eu fazer a minha parte, eu acho que a gente vai ter realmente uma sociedade melhor. Isso que você faz é sair do papel de espectadora e ser atuante, e não militante, é atuante, é diferente, né? Isso é muito bacana, isso é importante, isso é ser gente, tá? Doutor, a gente fala o tempo todo de quimioterapia, de radioterapia, mas o que é de fato? Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Eu sei que é simples, principalmente para vocês três, mas para quem nunca passou por isso, é o quê? A gente quer saber, tá bom? E aí, olha, no próximo bloco também eu vou perguntar para os nossos convidados em relação às dúvidas e os questionamentos que já chegaram no nosso WhatsApp. Agora a gente continua, então, com o especialista em mastologia, Dr. Guilherme Novita, com a Cris, com a Deise, falando sobre câncer de mama e respondendo as dúvidas que a turma já mandou aqui no WhatsApp. Mas eu deixei uma pergunta antes de fazer o intervalo, que é em relação à quimioterapia. O que é a quimioterapia, doutor? Vamos dar um passo atrás. O que é o câncer de mama? O câncer de mama, assim como todo câncer, é uma célula da sua mama, do seu seio, que começa a crescer desordenadamente. E isso vai fazer esse crescimento, rouba sangue do restante do corpo e o corpo não tem como competir com esse invasor que pode causar até a morte. O câncer de mama, quando ele está bem no comecinho, pequenas células dele soltam e estão circulando pelo corpo, pela corrente sanguínea. E elas têm capacidade de, dali a alguns anos, isso não quer dizer que vá acontecer, mas é um risco que pode acontecer,
de você ter o que a gente chama de metástase, que é algumas células se implantar em algum órgão. Então, qual é o tratamento hoje do câncer de mama? A gente faz uma cirurgia para retirada da doença, aquela coisa que você vê, que você palpa, que às vezes você vê um nódulo que aparece na mamografia. Além disso, a gente sabe que no restante do tecido mamário sobram células tumorais. Então, a radiação, a radioterapia, muitas vezes é um complemento para o tratamento. Mas para aquelas células que estão circulando pelo seu organismo, é necessário que você faça um tratamento que entre pelo organismo todo. E esse tratamento são vários. Tem a quimioterapia, tem o bloqueio hormonal e hoje, o que é mais novo, tem as terapia-alvo. Bloqueio hormonal é o mais antigo e é o mais eficiente. E é o com menos efeito colateral. É que quando a gente fala que uma coisa é mais eficiente do que a químio, as pessoas pensam, eu vou trocar a químio por isso. Não, você vai somar as duas coisas, que um é bom, dois é melhor. Então, o tumor ele precisa tipo de um adubo para crescer. E esse adubo, na maioria das vezes, é o hormônio feminino. Então, a gente faz uma medicação que bloqueia a ação do hormônio na glândula mamária. É como se colocasse uma capa de chuva. Segunda coisa é a químio. A quimioterapia é uma medicação que circula pelo corpo e impede as células de se multiplicarem. Como as células do câncer se multiplicam muito, ele atua muito contra as células do câncer. Qual é o grande problema da quimioterapia? A quimioterapia não é exclusivamente contra o câncer. Então ela pega tudo no seu corpo que está se multiplicando. Couro cabeludo, mucosa, principalmente mucosa da boca, garganta, estômago, intestino. Então, por isso que você tem alguns sintomas como náusea, como diarreias. A químio, óbvio que não é uma medicação fácil, pode dar problemas graves, inclusive, mas para alguns casos ela é muito benéfica, diminui muito as chances de morte, diminui a chance de metástase. Hoje, a quimioterapia já não é mais o que foi há 20 anos atrás, que a quimio praticamente não fazia nem coceguinha na doença e acabava com a pessoa. Hoje, a quimio é muito eficiente contra a doença e menos deletéria para o resto do corpo. Mas assim, como elas falaram, não é tão simples. Você tem uns dias, principalmente o terceiro dia após a medicação, que você fica bastante sensível, com mais náusea, tudo isso. Mas a vida continua mesmo durante a químio. É uma medicação que é feita na veia e geralmente a cada 21 dias. Os primeiros 3 dias a medicação age, depois até o 7º dia ela é completamente eliminada do organismo e as outras 2 semanas são mais para o organismo se recuperar. Eu tenho um paciente que viagem internacional entre uma quimio e outra. A gente quase morreu do coração. Mas ela voltou, foi super bem na viagem, tomou até uma taça de vinho para brindar. Mas assim, no geral, as pessoas, a vida continua com algumas limitações. E o que são as terapias-alvo? A terapia-alvo é o seguinte, tem algumas moléculas que são exclusivas da célula cancerígena. Então, se você conseguir fazer uma medicação que atue só contra as células que tem aquela molécula, é impressionante. É que nem você... É assim, um exemplo que a gente dá. A químio é uma bomba que pega todo mundo que está na sala, o mocinho e o bandido. A terapia-alvo, em teoria, só vai pegar o bandido. Então, ela é muito efetiva contra o câncer e muito pouco agressiva contra o paciente. Essa é a maior novidade que a gente tem no tratamento nos últimos anos. E está surgindo uma coisa muito interessante, que é a terapia imunológica. O nosso organismo tem células de defesa. O que a gente faz é educar essas células de defesa para falar, olha, aquele câncer é bandido. Porque muitas vezes a célula de defesa, como é uma célula do nosso corpo, não entende aquilo como um inimigo. Então eles fazem uma terapia. Para alguns cânceres, como melanoma, alguns cânceres de pulmão, isso já é uma realidade. O câncer de mama tem pesquisas muito promissoras, mas ainda estamos na fase da pesquisa. Ainda não dá para a gente usar isso no dia a dia. Mas o que tem hoje já está bastante interessante. A gente fica feliz, né? São boas notícias. Agora tem um monte de perguntas aqui. Tem uma telespectadora que diz o seguinte.
Ontem, dia 20/10, recebi a minha biópsia depois da cirurgia. Minha mastologista falou que ia me operar novamente antes do meu tratamento, que só vai ter a radioterapia. Gostaria de saber se isso é certo ou é melhor eu não aceitar mais uma cirurgia, passar tudo novamente. Faz só 34 dias que eu fui operada. A mesma disse que ficou ainda um pouco da lesão. A minha pergunta é, faço ou não uma outra cirurgia? É melhor fazer? Tenho 45 anos. Gente, é assim, você tem que seguir a opinião do seu médico. Eu, como médico, sou muito favorável à segunda opinião, à terceira opinião, desde que seja com médicos que entendam do assunto. Se vocês verem, tem uma entidade sem fins lucrativos, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, ali tem uma relação dos médicos que realmente são capacitados para tratar o câncer de mama. O que acontece muitas vezes é o seguinte, hoje a nossa tendência, a gente conversou, é fazer cirurgias menores, que tiram só o tumor com margens livres, sem precisar tirar toda a mama. O problema é que o tumor é microscópico, tem células que você não consegue ver durante a cirurgia, nem com aquele exame de microscópio que é feito durante a cirurgia. 10% das vezes, você precisa, depois que sai o resultado, você vê lá, olha, ainda tem células que só puderam ser vistas nesse exame que saiu uma semana depois. E você faz uma nova cirurgia. É desgastante emocionalmente demais, a gente sabe, mas explica para a telespectadora o seguinte, se você tivesse feito de cara uma mastectomia, retirada total da mama, você teria tido uma cirurgia muito mais agressiva, com a mesma chance de cura, só que você evitaria esse problema, mas é uma solução simplória e não é a melhor. É que nem você falar, olha, eu posso ter unha encravada, então eu vou cortar a ponta do dedo. Então assim, normalmente a gente tem situações como essa, precisa fazer uma nova cirurgia, geralmente é só ampliação da margem, é uma coisa pequena, mas pelo que você está me falando, é difícil a gente dar palpite com informações pequenas, sem ver a pessoa, mas assim, tudo que me explicar, que você falou, me parece lógico. Tem que fazer uma nova cirurgia e muitos cânceres, principalmente quando detectados no início. Por isso que a gente sempre fala da mamografia. O ideal é detectar o câncer antes dele ser palpável. A gente faz cirurgia conservadora e radioterapia sem necessidade de quimioterapia. É uma coisa fantástica. Você tem mais chance de cura, cirurgia menor, tratamento menor. Então, a mamografia, gente, para quem tem mais que 40 anos, é fundamental. Uma vez por ano, toda mulher deve fazer mamografia. Por quanto tempo? Enquanto estiver viva, deve fazer mamografia. Minha avó tem 92 anos, eu brigo com ela que pelo menos a cada 2 anos ela deve estar fazendo. Mas para mulheres com menos de 70, o ideal é uma vez por ano. Muito bem. A Martinha de Balneário Camboriú está pedindo para as meninas, ela fala assim, acabei de descobrir que tenho um câncer de mama e vou ter que começar todo o processo. Estou apavorada, gostaria de saber como vocês lidaram com isso, o que poderiam falar para me ajudar. Cris. Eu lidei bem. Eu acho assim, o começo é difícil, mas quando é que eu te falei, quando a gente tem apoio e a gente tem aconchego da família, dos amigos, ou de um terapeuta, um psicólogo, eu acho isso muito importante. Eu indicaria que ela procurasse um amigo, um ombro querido. Daisy. Olha, eu também, eu tive muito apoio da minha família, da minha mãe, da minha irmã, dos meus irmãos. Eu sou professora universitária, até os meus alunos iam lá para minha casa orar. Nossa, foi uma coisa assim. Então vocês contaram para as pessoas que você. Sim, então acho que sim. esse é um ponto importante. É um ponto. Não Mas ter medo de contar, né? Dividir isso com alguém. Ah, sim, sim. Porque até num livro que eu escrevi, eu digo, a gente, quando a gente não fala, as palavras infeccionam dentro da gente. As palavras não ditas infeccionam dentro da gente. Então, a gente tem que deixar escorrer para fora do corpo a nossa dor, sabe? Porque é aí que a gente é acolhida, a gente consegue ouvir, tratar e a gente consegue ter apoio necessário nesse momento. O tempo voou aqui, né? Nem Voou. entendi. Esse relógio rodou rápido, mas, doutor, muito obrigada. Eu queria te dar um minutinho para uma consideração final. Eu que agradeço, essas oportunidades são sempre válidas. A gente sabe que o seu público é um público que é o nosso público-alvo, que são as mulheres acima, às vezes, de 50 anos, de 60. Muita gente acha que não precisa fazer mais mamografia porque está com 60 anos. Não, é justamente a faixa de maior importância. Faça a sua mamografia e se surgir alguma alteração,
procure um médico. O médico mastologista é o médico especializado em diagnóstico e tratamento das doenças mamárias e principalmente o câncer de mama. Perfeito. Obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Deise, queria saber como é que a gente pode te ajudar a ajudar outras mulheres. Eu acho que um recado que eu dou para as mulheres, para que não se desesperem, né? Procurem as amigas, procurem grupos, procurem fazer alguma coisa de arte, como eu. Bom, eu estudo piano, né? Eu toco piano. Então, eu mergulhei muito na música. Então, eu acho que porque as vivências que te dão prazer, você libera serotonina, dopamina, lê um livro, vai ao cinema. Então, o que é aquilo? Aquilo vai fazendo com que haja uma transformação bioquímica no cérebro e que os sintomas sejam amenizados. Boas escolhas, menina, Pois é. sempre, No caso né? do samba, foi fatal. Muito Foi bom. 2 horas de samba, eu não tinha mais sintoma. É uma coisa que parece meio milagre, assim, na minha cabeça. Cris, como é que a gente pode te ajudar para você ajudar a mais mulheres? Eu acho assim, eu tenho viajado bastante, então eu acho que quem quiser ter contato comigo, procura no site da bipink.art. Eu vou chegar e eu vou informar. Esse é a minha grande trabalho que eu faço hoje, é esse trabalho de informação. Eu trouxe para você um informativo e umas pulseirinhas que a gente divulga, porque é para lembrar... Bipink, tem bottom, tem pulseira. para lembrar que tem câncer de mama aí, que a gente tem que fazer mamografia. Muito lindo. Então, é isso. Ó, gente, bipink.art.br e tá aí o contato para você. O Dr. Guilherme tem um site que é guilhermenovitagarcia.com.br. Tá certo? É Novita ou Novita? Novita. guilhermenovitagarcia.com.br. Foi uma delícia falar com vocês. Pena que o tempo Obrigada. voou. Voou Então mesmo. eu aguardo numa próxima oportunidade pra gente conversar e aprender mais sobre o câncer de mama. Obrigada, doutor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Até ele veio de rosa hoje também, né? Obrigada, querida. Ah, todo mundo no Outubro Rosa.